Olá pessoal, Diego Dia dos blogs comutadores.com.br e rotadefull.com.br. No vídeo de hoje falaremos de VLAN Design para uma rede campus, uma rede de pequeno e médio porte. Aqui eu vou dar algumas questões que eu levanto, alguns pontos de atenção para a gente criar um plano de VLANs. Eu acredito que o vídeo possa ser útil para quando você deseja, quando há necessidade de criação de novas VLANs, implementação de um novo ambiente, de uma nova filial, ou mesmo para otimizar o tráfego da sua rede, quando toda a sua rede ela possui uma única VLAN e você deseja iniciar um plano de VLANs, um desenho para a implementação de VLANs na sua rede. Antes de começar, eu vou falar o que são as VLANs. A utilização de VLANs permite a construção de redes lógicas em camada 2 que limitam domínios de broadcast. Os pacotes com endereço broadcast e multicast não são encaminhados além de sua VLAN. Você precisa de um firewall ou de um roteador ou no switch camada 3 para efetuar o roteamento entre VLANs. Basicamente, você vai pegar um switch com as suas diversas portas e, logicamente, você separa as portas de forma que um host numa VLAN não consegue falar com um host, um computador, numa outra VLAN, a não ser que ele passe por algum equipamento que faça esse roteamento. Então, a partir desse equipamento que você faz roteamento, você pode permitir o roteamento automático entre VLANs, ou pode criar regras, filtros, ou utilizar um firewall para filtrar o tráfego e permitir somente a comunicação entre VLANs do tráfego necessário. Geralmente, a gente correlaciona a uma subrede IPv4 ou uma subrede IPv6 para cada VLAN. Eu sei que em muitas implementações há implementação de várias subredes dentro da mesma VLAN. Antigamente, a gente tinha limitações de 256 hosts por VLAN. Por causa dos broadcasts, as mensagens eram processadas por todas as máquinas, né? E com a limitação do poder computacional, isso trazia uma lentidão para os computadores da rede. Hoje a gente tem um poder computacional muito maior para os dispositivos dos usuários, e aí eu acredito que a gente possa ter rede com 500 hosts, com 1000 hosts dentro de uma VLAN. Mas, quando no Brasil a gente tem ambientes extremamente heterogêneos, com computadores antigos, dispositivos antigos, eu ainda sugiro um planejamento de 256 hosts por VLAN. Isso é, uma rede barra 24. Com IPv6 a gente tem uma maior quantidade de endereços IPv6 que a gente pode utilizar, e uma rede barra 64, algo que seja útil para você gerenciar e administrar subredes por VLAN, tá? A dica é sempre uma subrede por VLAN. Os usuários podem ser agrupados em uma VLAN, independente da sua localização física na rede. Então, a VLAN pode estar configurada no primeiro andar e a outra no 10º andar. E uma vez que você tem o uplink entre os switches e a VLAN estendida, você pode ter comunicação entre esses equipamentos em ambientes separados. Não é permitido de forma direta que o usuário de uma VLAN se comunique com outro, como eu disse no outro slide. A comunicação entre VLANs é possível somente através de um equipamento que faça a função de roteador, como um roteador ou um firewall. As VLANs proporcionam maior segurança e controle de banda. Então, com essas questões de segurança, você consegue controlar melhor aquilo que vai ser comunicado dentro da VLAN, assim também como o controle de banda daquele tráfego dentro da VLAN ou para o destino, né? Talvez passando por um roteador ou um firewall ali, você consegue fazer um shape ou uma policy, ou mesmo no roteamento entre VLANs ali, eles conseguem permitir a configuração de rate limit para VLAN, para porta, ou mesmo na comunicação entre dispositivos. O padrão 802.1q define a utilização de tag para identificação de VLAN. Aqui um exemplo, apenas para entendimento, um quadro Ethernet padrão, com endereço de destino, com endereço de origem, endereço MAC, né? Com endereço MAC de destino, com endereço MAC de origem, tipo de quadro encapsulado, informação que está aqui dentro, e a checagem de erro. Então, basicamente, no quadro 802.1q, ele adiciona dois campos aqui, onde o mais importante, dentro do tag, a gente tem a informação do tag de VLAN, que ela é inserida toda vez que há uma comunicação nas portas trunk ou porta de uplink entre suítes, e ali para diferenciar para qual VLAN aquele tráfego será encaminhado, uma vez que ele chega no dispositivo final, no switch final, encaminhado para o computador de destino. Sobre melhores práticas, quando a gente lê livros em faculdade ou materiais de certificação,
Geralmente a divisão de VLANs é feita por departamentos, então tem um exemplo ali de o departamento administrativo, departamento de contabilidade, departamento de marketing, uma VLAN para servidores. Alguns exemplos podem mostrar algumas redes de trânsito e basicamente isso. Mas não há uma regra. Obviamente, apesar de ser muito intuitivo, é um processo que a gente pode sempre aprimorar e tanto para aqueles que trabalham somente com uma VLAN em todo o ambiente, quanto aqueles que querem ou reduzir a quantidade de VLANs ou fazer implementação em novos ambientes e assim por diante. Podemos criar categorias de acesso design de VLANs dividindo entre usuários e tecnologias. Como usuários, né, como pessoas, a gente pode entender departamento de administrativo, departamento de TI, departamento de marketing, diretoria e visitantes. Dependendo da quantidade de usuários de cada um desses departamentos, há necessidade de criação de VLANs específicas, até para você aplicar políticas específicas para cada um deles. Mas há cenários que uma empresa, por exemplo, de 30, 50 usuários, que todos os serviços e recursos estão na nuvem. Então, toda a tratativa de políticas e necessidade de gerenciar as políticas de acesso, a disponibilidade, ela é idêntica para todos os usuários. Então, acredito que ali você pode trabalhar apenas como uma VLAN. É sempre bom entender o contexto da empresa e os serviços que são necessários, os serviços computacionais que são necessários para a distribuição de VLANs. Então, por exemplo, aqui temos o acesso guest. O acesso guest ele tem que ser totalmente apartado da rede corporativa dos usuários. Até para que esses usuários visitantes não tenham acesso aos recursos da empresa, no máximo acesso à internet ali para fornecer conectividade. Mas isso também pode se tornar mais granular também. Os usuários administrativos que trazem dispositivos de casa e precisam ter acesso à rede, e aí há necessidade de criação de uma rede BYOD e assim por diante. Então, o que eu digo? Pensando nas categorias de acesso, tentar entender o contexto e a partir dali você criar o plano de VLANs de forma que você consiga diferenciar os objetivos e assim criar VLANs para grupos de usuários ou pessoas. Quando a gente pensa em tecnologia, a gente pode dividir ali por computadores, que é onde a gente pode classificar as pessoas. Podemos colocar ali uma rede VoIP, onde a gente tem telefones IPs, uma rede IoT, uma rede de câmera, sobre o registro, né, das câmeras que é enviado para um servidor, e os servidores propriamente em si, que precisam ficar isolados de todos os outros tipos de dispositivos da rede. Uma vez que a gente pensa nas categorias de acesso, a gente pode pensar nas principais razões para a criação de uma VLAN. Dentre as principais razões, eu posso numerar como a segurança, como a escalabilidade e a necessidade de tratamento diferenciado do tráfego. Uma vez que a gente consegue listar as necessidades de cada um grupo de usuários ou de dispositivos, a gente pode começar a pensar quantas VLANs serão necessárias e quais dessas VLANs eu vou adicionar grupo de usuários ou de dispositivos. Como, por exemplo, quais são as preocupações de segurança ou adaptações necessárias para as necessidades de segurança? Eu preciso separar o tráfego, não permitir que determinado tipo de usuário, grupo de usuários, fale com um outro grupo de usuários. Eu preciso ter perfis de acessos distintos ali entre mais de um grupo de usuários. A partir daí eu começo a pensar nas questões de segurança. Então, por exemplo, uma VLAN para servidores, uma VLAN exclusiva para VoIP, uma VLAN para os computadores que são da empresa, são gerenciados pela empresa, para os computadores dos usuários que não são gerenciados na empresa, como por exemplo o IoD, para os usuários visitantes, guest, não terem acesso aos recursos da empresa, ter uma rede apartada e assim por diante. Qual o consumo de endereço IP? Ali a gente pode incluir em escalabilidade. Qual que é a demanda da quantidade de dispositivos que serão necessários para existir dentro daquela VLAN? E, novamente, a gente pode pensar numa rede com 256 endereços IPs, uma rede com 512 ou até com 1024. Mas eu preciso planejar também as sub-redes que eu vou alocar para essa VLAN. E se há necessidade de eu mudar o escopo do endereço IP ou criar uma outra VLAN. Há também soluções, como por exemplo, de wireless, que podem sugerir que todos os usuários fiquem dentro da mesma VLAN, independente da quantidade de usuários que acessarão a rede Wi-Fi, por questões de roaming, e aí a gente pode ter a tratativa desse tráfego através da controladora, que vai fazer a microsegmentação de usuários, e assim por diante. Um outro ponto, existem redes ou tráfego que necessitam de tratamento especial.
E aí a gente pode falar de VoIP ou determinadas aplicações que precisam ter um QoS diferenciado. Quando a gente fala de filtro de conteúdo por DNS também, você consegue a necessidade de você diferenciar usuários por VLANs e assim por diante. Aqui podemos ver algumas caixinhas da forma como a gente pode criar VLANs para uma rede campus, uma rede de uma empresa de médio porte, por exemplo. Então, uma VLANs para usuários empregados. Dentro de usuário empregado, a gente pode ter uma VLAN única ou distribuir ali para mais algumas VLANs, dependendo do perfil de tráfego dos usuários. No segundo ponto, a gente pode ter uma rede de guest, a gente pode incluir ali os visitantes para acesso. A rede de pré-register ali, tanto a gente pode pensar numa rede para guest, para BYOD, ou uma rede de quarentena ali que a gente pode também isolar o tráfego, uma vez que a gente tem um controle de acesso robusto e preparado, uma solução de NAC para a empresa. Caindo na caixinha verde, a gente pode pensar numa rede para gerenciamento. Então, ali eu tenho os dispositivos de rede, né, os switches, roteadores, controladoras, e ali você faz o gerenciamento desses equipamentos. Uma rede apartada para você ter acesso, né, para gerenciar os equipamentos. Tudo vai depender também se o seu switch permite que você tenha VLAN, criar VLAN nesses dispositivos, exclusivas para gerenciamento, ou que esses equipamentos tenham portas de out of band. Uma rede exclusiva para servidores, uma rede exclusiva para VoIP, uma rede exclusiva, uma ou mais redes exclusivas para dispositivos como IoT, câmeras e assim por diante. Eu também listaria embaixo uma rede exclusiva para homologação ou uma rede de black hole ali, que, por exemplo, uma rede 999, onde eu vou configurar todas as portas que não estejam em produção. Então, a partir do momento que o usuário tenta colocar um cabo numa porta desativada, ele vai ter que pedir para o time de suporte habilitar aquela porta, e a partir daí ele vai ter que configurar também a VLAN respectiva, né, para o usuário. Tá? Pontos de atenção. Alguns dos pontos de atenção listados aqui eu indicaria a capacidade dos switches e dispositivos da rede. Quantidade de VLANs suportadas. Então é bom identificar quantas VLANs os switches da sua rede permitem ser configuradas. Outro ponto, se o switch permite VLAN de gerenciamento, se você consegue configurar um VLAN de gerenciamento ou mudar a VLAN de gerenciamento da VLAN 1. Eu indico a gente não utilizar a VLAN 1 na nossa rede, até porque ela é VLAN default, então algum erro de configuração, algum switch colocado pode vazar o tráfego para essa VLAN. Então, sempre colocar os usuários ou serviços fora da VLAN 1, entender se é possível configurar a rede de gerenciamento apartado da rede de usuários. Então, esses pontos importantes das VLANs suportadas. Tentar entender o tamanho da tabela MAC, da tabela ARP dos switches. Isso pode restringir o escopo dos endereços IPs e como você vai distribuir as VLANs. Então, você pode até reutilizar VLANs, mas desde que aquele domínio de broadcast seja quebrado por um outro equipamento, como o firewall, como o roteador. E questões de spanning tree. Dispositivos que trabalham com per VLAN e spanning tree, eles vão criar instância para cada uma das VLANs que você criar. Então, você criou a VLAN 2, ele vai criar uma instância spanning tree para a VLAN 2. Então, se tiver 20 VLANs, ele vai ter 20 instâncias spanning tree rodando no switch, o que isso pode gerar um aumento no consumo CPU e memória do equipamento por causa dessa demanda. Importante validar e aí tentar fazer um trabalho ali, ou de mudar para, caso o potencial computacional seja menor, do switch da sua rede, ou seja, um switch antigo, ou migrar para uma versão do rápido spanning tree ou múltiplo spanning tree e assim por diante. Outro ponto, qual a arquitetura do switch você vai colocar? Você tem um ambiente em duas camadas, que é a camada de core barra agregação e embaixo acesso, ou você tem um ambiente de 3 camadas, onde você tem acesso, distribuição barra agregação e core em cima. Entender como as VLANs serão estendidas na rede, né? Se você vai estender a VLAN por todo o ambiente, vai filtrar VLANs, né? Você não vai colocar lá, criar a mesma VLAN em todos os ambientes, você vai criar as VLANs só nos dispositivos necessários, vai filtrar as VLANs nas portas trunk ou nas portas de uplink, né? E como será feito o roteamento entre VLANs, tá? A rede sem fio. Entender se o tráfego será tunelado ou não para a controladora. E aí entender como essas VLANs serão estendidas. Entender as demandas de roaming, entender como os switches eles trabalham com essa questão do roaming em camada 2, do roaming em camada 3, para os ambientes de alta densidade do Wi-Fi, se
as melhores práticas indicam que aquele fabricante trabalha melhor com uma única VLAN estendida e assim por diante. Será utilizado WPS e WIDS na sua rede? Então, aonde esse ponto é importante? O WPS e o WIDS são funções que você deixa para o Access Point para ele monitorar o ambiente, entender se há dispositivos rogue no ambiente, se há ataques contra a infraestrutura do Wi-Fi, se há ataques de autenticação e assim por diante. Alguns fabricantes eles conseguem fazer um envenenamento de ARP, uma vez que eles identificam que o AP rogue ele está na mesma rede, então ele identifica que aquele AP está anunciando um SSID, que não deveria, é um AP rogue, e ele identifica que esse AP está na mesma rede que ele. E a partir daí ele pode fazer um envenenamento de ARP ali para inutilizar o AP rogue. Então, esse AP que está no modo de segurança, ele precisa estar na mesma subrede dos usuários. Para cada tipo de aplicação, é importante entender aonde você deve posicionar o equipamento. Aqui eu estou dizendo uma rede de usuários, onde eu vou ter que adicionar um access point, né? No ponto do firewall, validar, uma vez que esse roteamento é colocado para ser feito no firewall, se o firewall possui recursos suficientes para inspeção do tráfego entre VLANs. Então, uma vez que você coloca o firewall como um elemento de roteamento e ele possui as funcionalidades de inspeção habilitadas, dependendo do tráfego entre VLANs que ele precisa inspecionar, ele não vai dar conta. E aí ele vai entrar no modo de proteção ali, e aí o firewall pode travar ou mesmo liberar todo o tráfego e o tráfego não é inspecionado. Então são pontos importantes para se prestar atenção no design de VLANs. E por último aqui, entender quais aplicações vão demandar tráfego multicast, se você vai precisar fazer tratamento ali dentro da VLAN para esse tráfego multicast e se esse tráfego multicast ele precisa ser roteado, precisa de funcionalidades como o PIN. Para tratamento interno desse tráfego, é possível habilitar o IGMP, que ajuda a você a otimizar o tráfego multicast dentro de uma VLAN, e também o PIN para você fazer o roteamento multicast entre VLANs. Entender também se esse tráfego multicast precisa estar isolado, usuários, pessoas e assim por diante, caso seja uma aplicação não demande um volume muito grande de tráfego. As referências desse vídeo são o vídeo How I Design VLANs Around People and Technology, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, e também o livro da certificação ACDP da Aruba, que ele foca em design de rede e tem algumas dicas ali na hora de você fazer o provisionamento de VLANs. Para maiores informações, acesse comutadores.com.br e rotadefault.com.br. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se tiver dúvidas, pode deixar um comentário. E se não é inscrito no canal, se inscreva. Até o próximo vídeo, pessoal.